Então, esses comandos de repetição, no caso, tanto for como while, como nós veremos, então, diante de um problema que nós precisamos resolvê-lo utilizando linguagem de programação, é fundamental que nós identifiquemos qual é a entrada do programa, o que o programa vai pedir ao usuário para que ele possa executá-lo corretamente. Então, nós temos aí as entradas, né? E depois o processamento, que é exatamente as equações que nós iremos escrever no próprio programa, usando a linguagem de programação que nós escolhermos. E, por último, nós temos a saída, né, porque o usuário precisa saber, ele está fazendo o programa justamente para obter algum resultado. Então, essa é a saída. Muito bem. Então, depois de nós identificarmos esses 3 pontos básicos, o que nós precisamos fazer é trabalhar com a lógica de programação. E esses 3 pontos básicos que acabamos de ver, eles são essenciais para que a gente possa estruturar o pseudocódigo, que é uma estrutura em linguagem natural, né? Nós não estaremos trabalhando com nenhuma linguagem de programação, mas estaremos estruturando o programa de forma lógica, de tal forma que depois nós possamos escolher a nossa linguagem desejada. Uma outra maneira também de estruturar esse programa e nós temos uma visualização de como é que funciona é um fluxograma. O fluxograma tem a vantagem de ser gráfico e pode ficar um pouco mais claro quando acontece um teste, né, uma seleção, quando acontece uma repetição, e programas mais complexos também, eles são mais fáceis de visualizar usando um fluxograma. E, por último, naturalmente, a gente escolhe uma linguagem de programação e escreve essa lógica de programação naquele código. No caso, nós escreveremos em Scilab. Então, basicamente, é sempre assim. Tem um problema em identificar a entrada, processamento e saída, depois escrever o pseudocódigo. O pseudocódigo, ele não usa nenhuma linguagem de programação, tanto é que nós estamos usando aqui o português, né, para representar, só porque nós já estamos utilizando a estrutura de programação, ou seja, em programação nós precisamos definir variáveis e o tipo, certo? Então, essa linha aqui é uma das primeiras linhas que se trabalha em programação, é definir o tipo da variável, que no caso aqui nós estamos chamando de inteiro, e o nome das variáveis, que nesse caso aqui é o x, aqui é o n, que está sendo inicializado com 1, e o m, que está sendo inicializado com 0. Depois a gente parte para fazer a programação, né? Então, essa é a lógica de programação que a gente tem utilizado. Então, nós vimos aqui um exemplo, né, acho que é calcular média de notas, né? Nós vimos na aula passada, eu vou passar aqui direto. Aqui está o fluxograma, como eu falei para vocês, a gente consegue visualizar melhor o laço, né, e a saída do laço, a entrada e tal, né? Então, o comando de repetição, ele fica mais visível, né, no caso, para fluxograma. Mas, claro que é mais difícil de desenhar, né, mas depois que a gente tem a prática, fica bem tranquilo. Então, vamos ver aqui. Aí eu coloquei um exercício aqui, que eu não sei se eu cheguei a trabalhar, mas eu pedi para... aliás, eu não fiz, né, mas eu sugeri que vocês fizessem, era modificar o exemplo 1 para calcular e imprimir a média, né? Então, vamos só olhar aqui o Scilab, né, a linguagem do Scilab aqui, né? Então, aqui, ó, vocês veem que a variável m está sendo iniciada em 0, né? Depois nós temos aqui o for, né? O for, a variável que nós vamos testar é o n, ele começa com 1, tem um incremento de 1 e vai até 3. E, então, enquanto, né, o primeiro teste, o n é igual a 1, né, já começa igual a 1, nós estamos dizendo aqui que ele é igual a 1, aqui, né, então o laço vai executar pelo menos uma vez essas linhas que estão aqui no for, entre o for e o end, aqui, né. Então, o que essa linha está fazendo? Essa linha está dando um comando, uma função input, a função input
permite dar uma mensagem na tela informando alguma coisa para o usuário, né? E o que o usuário digitar no teclado, ela coloca na variável, que nesse caso aqui é a variável x, certo? Então ele vai dar a mensagem, né? Qual o número a ser somado? Aí a pessoa vai digitar o número, o que ele faz? Esse número é o x, ele vai somar a variável m e coloca no próprio m. Por isso que nós inicializamos ali com 0, né? Porque, como eu falei para vocês, as variáveis correspondem a um espaço físico na memória do computador, na memória de RAM. Então, é importante que a gente limpe esse espaço primeiro, né? Porque senão pode ter um lixo lá e vai dar um erro, naturalmente. É por esse motivo que nós zeramos a variável. Muito bem. Então, sempre que fizer ele vai fazer todo esse procedimento e volta e vai verificar, né, incrementa, né, aqui no final da linha, não está aparecendo aqui, mas ele vai incrementar a variável e volta para cá. Então, ele volta com a variável 2 agora, né, ele já incrementou aquele 1, e testa novamente, é verdadeiro, aí ele faz novamente, então ele vai fazer isso aqui. Quando ele chegar aqui, o n é igual a 4, ele volta aqui, né, e aí dá um erro, mas antes disso ele vai fazer 3 vezes, ele começa de 1 até 3, de 1 até 3 são 3, né, então ele vai fazer 3 vezes e vai somar lá no n. Então, na hora que o n for igual a 4, ele testa aqui e verifica que já passou do valor, né, então ele sai do for, né, do laço for, e imprime. A soma né, eu não sei se vocês estão, já expliquei, mas não sei se está claro para vocês, né? O printf é uma ferramenta muito interessante, poderosa, para escrever frases complexas na tela do computador, né? Então, o que está entre apóstrofo, né, ele vai imprimir. E esse trecho que está aqui, percentual ponto 1f, é a formato como ele vai imprimir o conteúdo da variável m. Então, ele vai imprimir no formato float, né, ou seja, números reais, vai colocar uma casa após a vírgula, porque nós estamos dizendo isso aqui quando colocamos ponto 1. Okay? Então, é isso que ele vai fazer, o programa. Mas aí, no exercício que eu pedi aqui a seguir, né, eu pedi assim, modifica o exemplo anterior que a gente acabou de ver para calcular e imprimir a média simples dos números digitados. Observe que esse programa aqui, ele não imprimiu a média, ele só imprimiu a soma. Então, o que é necessário fazer para que a gente possa calcular a média? É simplesmente pegar esse m aqui e dividir pelo número de vezes, que no caso seriam 3, né? Então, é muito simples isso aqui. Deixa eu ver aqui se eu acabei, eu acho que eu já fiz esse programa aqui, só que eu fiz um pouquinho mais aqui. Mas eu vou mostrar para vocês, eu vou fechar essa janela de apresentação aqui, e vou mostrar para vocês só um pouquinho. Vou mostrar para vocês aqui a janela do Scilab, onde eu modifiquei esse programa aqui. Só um pouquinho aqui, vamos ver aqui uma janela. Vamos ver aqui a janela do Scilab. Vamos compartilhar. O meu Scilab tem um probleminha que eu não consegui ampliar essa janela mais, tá? Está com um problema, ele já teve um problema, pelo menos ele está funcionando. Acho que eu já fico contente com isso, né? Então, pessoal, vamos ver aqui se vocês conseguem visualizar o que está acontecendo aqui, né? Só um pouquinho aqui. Vamos ver se a gente consegue visualizar aqui. Vocês estão vendo o meu mouse aqui, né? Então, o que está em verde aqui são informações, né, que eu acrescentei
para mim ou para qualquer outra pessoa que eventualmente vai ler esse meu código, né? Então, aqui eu acrescentei um pouco mais, porque a minha intenção era fazer outras coisas aqui, né? Então, observe que aqui está o for, tá vendo? Ele começa com 1, tem incremento 1, só porque ele não vai até 3, ele vai até vezes. Por quê? Porque aqui, ó, observe aqui que a linha anterior está vezes igual a input, digite quantos números deseja somar, certo? Então, observe que o programa já ficou um pouquinho mais complexo, porque o for vai incrementar números que vai depender do que a pessoa digitar no começo. Então, vezes é o nome da minha variável, que vai receber do usuário, né, o número de vezes. Pode ser 3. Aí, se eu digitar 3, ele vai ser exatamente como foi o programa anterior. Ele vai colocar aqui, e aí ele escreve lá, ó, input, como é que é mesmo aqui? Qual o número a ser somado, né? Claro, exatamente como foi o nosso programa anterior, tá? E aí ele bota a soma, tal, e fica nesse laço aqui no número de vezes que a gente definiu, né? No caso aqui, agora não é mais 3, é definido pelo início por essa linha aqui. Aí depois que ele terminar tudo isso aqui, esses valores estarão somados em M, né? Aí o que é que se faz aqui? Ó? Observe que depois do end ali do for, está escrito ó, média igual a M dividido por vezes, né? O que é M? M é a soma dos valores que foram digitados, né? E vezes o que é? Um número que eu defini aqui no início do programa para dizer quantos números ele iria pedir. Então, fazer uma média simples, né? Pegar os números e dividir pelo valor que foi digitado. No caso do exemplo do slide, no 3, né? Agora aqui pode ser qualquer número. Né? E aí depois ele imprime aqui embaixo. Ó. Observe que é praticamente a mesma linha, só porque eu acrescentei mais um termo ali. Então, observe o seguinte, ó, printf. Aí eu escrevi aqui, ó, a soma é percentual.1f, que era o que estava escrito no programa anterior, vírgula m, que está aqui é o m ainda, ó, mas aí eu acrescentei, ó, e a média é percentual.1f, fechei o apóstrofo e botei média, que é a variável que contém a média, que foi calculada aqui na linha anterior. Certo, pessoal? Então, eu vou executar o programa aqui, vamos ver se... Aí eu vou ter que abrir outra janela. Aí, vou ter que abrir outra janela para mostrar para vocês, mas vamos lá. É assim. Então, eu venho aqui, eu já gravei aqui, tá? Eu vou executar aqui. Executei, vocês sabem que ele vai para outra janela, né? Vocês sabem que ele vai para aquela janela de comandos, certo? Então, eu vou agora fechar. Vou fechar essa janelinha aqui. Onde é que estamos aqui? Vou fechar, parar a apresentação. E vou mostrar outra janela agora para vocês. Para mostrar o que está acontecendo, né? Tudo bem aí? Vocês estão acompanhando aí? Então, normalmente é pequenininho, tá? Eu espero que vocês consigam visualizar aí. Como eu falei para vocês, meu celular está com alguns probleminhas. Então, aqui, ó, observe que está escrito aqui, ó, digite quantos números deseja somar. Eu vou botar 5, tá? 5. E dá um Enter. Aí ele pergunta qual o número que quer somar. Qual o número que quer... Tá mal escrito aí. Qual o número que eu quero somar? Então, eu vou botar Enter 5, 3, 4, 5. Enter. Olha lá, ó. A soma é 25 e a média é 5. Ok? Então, agora, ele diz qual é a soma e diz qual é a média. Como eu entrei com todos os números iguais, né, a média é o próprio número. E é um número ponto, ponto alguma coisa, ou seja, né, se fosse um número quebrado, ele apareceria ali um quebrado. Né? Por exemplo,
Vamos executar novamente aqui um outro número. Novamente, né? Vamos dizer aqui, vamos dizer que é 3 agora. Quanto número que somar, né? 3. Ok. Qual o número a ser somado? Vou botar 9, 7, 3. Ó. 9, 7, 3, quanto é que ia dar? 19, né? Então tá lá, ó. 19, e a média é 6,3, porque foi 19 dividido por 3. Então ele só coloca uma casa depois da vírgula. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Alguma dúvida? Não? Então, vamos fechar aqui essa apresentação e vamos continuar nossa apresentação, certo? Vamos, onde é que estamos aqui? Deixa eu me localizar aqui. Quando eu apresentar aqui a guia for. Vamos terminar aqui rapidamente. Só para. Eu ainda vou acrescentar algumas coisas aqui e colocar uma tarefinha aqui para vocês, tá? Mas vocês observem aqui que eu mexi foi nesse programa aqui. Então, eu fiz esse exercício aqui, ó, de modificar o exemplo 1, só porque eu fiz mais, que eu acho que é um outro exemplo que eu pedi aqui, ó. Modifica o exemplo 1 para que o usuário defina quantos números quer entrar. Por último, calcula a média de 5. Foi isso aqui que eu fiz, tá? Esse exemplo 2 aqui que eu fiz. Aliás, eu acho que está aqui, ó. Está aqui. Está aqui, está aqui. Então, o exemplo está aqui, ó. Porque aqui nessa primeira linha, só porque isso aqui não, tudo bem, isso aqui é, sei lá. Aqui ele pede quantos números serão inseridos e coloca dentro da variável W, né? Inicializa o n com 0 e entra no for. Aí o for o que é que faz? O for simplesmente faz a soma. Vai somando aqueles números que vão sendo fornecidos, né? Até chegar ao W, que é a quantidade de números que vão ser fornecidos, né? Então, esses números, por exemplo, tudo aqui pode ser variável, pessoal. Onde começa, qual é o passo. O usuário poderia definir tudo isso aqui no início para fazer esse negócio. Então, aonde tem números, sempre pode ser uma variável. E depois ele calcula a média aqui. Ó. Aqui, no caso, ele só vai imprimir a média. Né? Só imprimir a média. Depois aqui, o exercício 2 mostra quais são as entradas do exemplo 2. Qual processamento saiu? Tá. Aí é para fazer aquela estrutura toda lá, né, que a gente costuma fazer. Por exemplo, dentro de um laço, né, comando duplo, múltiplos, né, a gente, aqui nesse caso, for começa com 100, observem, tem um decremento de menos 5 e vai até 65. Aí, enquanto não chegar a 65, o for fica dentro desse laço. Então, o que ele faz? Ele pega o x, o que é o x? Começa com 100, né? O primeiro laço seria 100. Ele faz 100 vezes 100, né? Coloca dentro da variável z, depois imprime, x vale tal. Então, ele vai dizer aqui 100 vezes 100, o x vale, o percentual d é de decimal. Então, o que ele vai colocar aqui? Ele vai colocar x, né? O que é o x? É o número 100. X vale 100. Ele não está imprimindo o z ainda, né? O z está aqui embaixo. Aí depois diz, o quadrado de x é i também é de inteiro, tá? D é de inteiro e i também é de inteiro. É de d, eu acho que é decimal, i de integer. E aí ele coloca o produto que está em z, que foi colocado em z. Então, ou seja, o que está dentro do laço do for ali pode ser outro programa, bem complexo.
Então, exemplos assim, ó, que é importante explorar para que a gente possa entender aqui como é que vai acontecendo, né? Aí eu coloquei outros exemplos aqui, que eu não cheguei ainda a concluir, mas... aqui, ó, faça um algoritmo em pseudocódigo. Não, esse aqui eu tenho um pseudocódigo também, tudo escrito lá. Então, fazer uma somatória de números, né, elevado ao quadrado até 20. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu acho que eu coloquei aqui, ó. Está aqui o problema. Parece ser complicado, mas não é, né? Então, aqui, esse aqui é em pseudocódigo ainda, né? Então, aqui nós estamos inicializando a variável A. Nós estamos dizendo que ela é inteira, né? Que ela está sendo iniciada com 0 e o K está sendo iniciado com 1. Então, aqui tem o for, né? Então, o que, que o K está perguntando? Se ela é menor que 20, porque nós queremos o K, né? Nós estamos chamando o K desse expoente, não, melhor, desse número aqui na base, né? Então, depois, o que, que ele faz? Ele pega, como a gente está somando A, por isso que ele foi iniciado com 0, né? Aí ele pega um número que vai de 1 até 20, começa com 1, né? Então ele eleva ao quadrado, né? E soma com A, que inicialmente era 0. Depois ele incrementa o K. É claro que essa linha aqui, ó, eu gosto de colocar para a pessoa saber que tem alguma variável que vai ser incrementada, que não está claro aqui, né? Porque eu estou fazendo esse passo aqui genérico. E o Scilab escreve de uma forma, o C escreve de uma forma, né, o Python, cada linguagem de programação vai escrever de uma forma diferente. Então, por isso que eu tento colocar mais detalhes aqui. Então, aqui ele faz um teste, né? Mas o Scilab, ele mostra o início, o passo e fim. Não é um teste, mas, na verdade, é um teste que ele vai fazer. Porque ele só vai ficar dentro do laço enquanto o teste for verdadeiro. Então, aqui eles têm esses comandos, né? E depois ele simplesmente imprime o A, que é a soma que ele quer. Então, é importante até analisar e ver como é que isso acontece, né, para entender. E o pseudocódigo é muito interessante, pessoal, porque aqui vocês não estão preocupados em lembrar o comando específico daquela linguagem de programação. Vocês simplesmente estruturam a lógica, né? E a lógica define que no início tem que ter variáveis, né, a definição do tipo e o nome da variável, e depois aqui no caso é um problema simples, nós damos um laço aqui, né, que vai do número 1 até o número 20, né, e cada número é elevado ao quadrado e somado. É isso aqui que está acontecendo, ó. Ele vai de 1 até o 20, e cada número ele considera eleva ao quadrado e soma numa variável. Eleva ao quadrado próximo e vai somando todos os outros, somando na mesma variável, né? No caso, variável A ali. E é isso, é muito importante entender a lógica aqui, que é fundamental, né? E depois, naturalmente, que aí a gente vai para a linguagem específica escolhida. Aqui o pseudocódigo também mostra, desculpa, o fluxograma mostra aqui como uma outra visão, né, mais gráfica, talvez mais fácil de entender. Inclusive fica claro de ver como é que está aqui o laço, dá para ver perfeitamente aqui o laço, o teste que está sendo feito aqui, ó, né, e nós testamos lá no if, né, no if a gente usa esse símbolo aqui, mas por que eu coloquei aqui, se a gente não tem um if? É para que a gente entenda a lógica aqui, né? Porque é como se tivesse um if ali dentro do for. Talvez até tenha na mesma linguagem de programação dele, né? A gente não dá para saber o que tem ali dentro, mas eu posso fazer... a diferença é que se eu botar um if aqui, ó, o if não repete. Ele só faz um teste de se é falso ou verdadeiro e sai fora, né? O for tem essa vantagem, né? Ele, enquanto for verdadeiro, ele fica testando. Então, essa é a grande diferença de um if e de um for, né? Tá. Então, depois aqui, o que nós temos aqui? Tá, isso aqui já é a programação do Scilab, né? Aí ele inicia com 1, tem um passo 1 e vai até 20. Então, de 1 até 20, ele vai ficar dentro desse laço, né? O que ele faz, então? Ele pega
o próprio K já é o próprio espaço, os próprios números que ele está seguindo aqui, né? Então ele começa com 1, depois com 2, depois 3, 4, 5, até 20, sempre levando ao quadrado e somando a mesma variável A que foi zerada inicialmente. E depois simplesmente imprime o resultado, né? Usando o DISP, não o printf, que o printf possibilita que a gente escreva uma linguagem mais estruturada, mais bem feita, né? O DISP, a gente imprime uma frase e pode imprimir o resultado em seguida. Observe que a variável não tem apóstrofo, só a frase, né? Isso é importante entender isso. Ó, aqui, esse exercício é substituir DISP por printf. Como é que seria a frase, né? Então, é um outro exercício que eu pedi aqui. Ó, outro aqui, ó. Faça um programa em Scilab que peça um número inteiro para o usuário e mostre na tela a tabuada desse número. É interessante esse programa aqui, não é? Vamos ver aqui. Então, como sempre, a lógica de programação é importante para que a gente possa escrever um código enxuto e bem estruturado. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar nesse programa é o que o programa vai ler, o que é a entrada, que no caso é o número da tabuada, o que esse programa vai fazer, que é calcular cada linha, né? E depois o que ele vai mostrar para o usuário, ou seja, ele vai imprimir cada linha, né? Vai imprimir a tabuada. Então aqui, ó, está o programa já em pseudocódigo, né? Então, nós definimos quais as variáveis. Quase sempre, essa linha aqui, quando eu estou escrevendo em pseudocódigo, eu vou montando aos poucos essa linha. Por quê? Porque eu vou escrevendo o programa e vou descobrindo que tem mais uma variável e, de repente, eu escolho melhor o nome da variável e coloco ali e vou colocando ali, né? Então, como é tabuada, é número inteiro, eu já defini que vai ser o número inteiro, né? E num pode ser o número que a pessoa vai digitar ou vai digitar querendo uma tabuada daquele número, né? Então, está ali, int num. E a primeira linha do programa é ler o num, né? Ou seja, o programa vai ler no teclado que número é esse digitado, né? E depois entra no laço, por quê? Porque a gente sabe que a tabuada ele vai sei lá, de 1 até 10, né? Então, aqui nós temos um for, que vai começar de 1 até 10, tá certo? Eu poderia até escrever aqui no início n igual a 1, mas não escrevi. Mas tudo bem, ele vai testar se é menor ou igual a 10. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse número que começa aqui com 1 e vai multiplicar pelo número que foi solicitado. Então, vamos supor a tabuada de 5, né? Então, ele vai pegar 5 vezes 1, né? E vai colocar o resultado em R. Certo? Então, para não ficar guardando todas aquelas linhas, 10 linhas da tabuada na memória, porque teria que ir reservando cada vez mais memória, aliás, tem que reservar no início a memória, né? Eu posso já imprimir, aí não preciso ficar guardando aqui na memória, eu posso imprimir, aí imprimo uma frase, dizendo que n, que vai ser o número que vai de 1 a 10, vezes o número que foi solicitado, igual a esse produto aqui, né? E depois o for incrementa em 1, né, porque ele começa de 1 e depois vai mais 1, e ele fica dentro desse laço até que seja, quando ele for 11, ele sai fora, né? Quando ele chegar a 11, ele cai fora e termina porque a tabuada já está impressa também. Ok? Tudo bem aí? Ou está muito fácil ou está muito difícil, né? Ninguém disse nada. Então aqui, ó. Então aqui, esse aqui já é já é o código Scilab. Então o input, né? O que o input faz? Imprime essa frase na tela e fica aguardando que o usuário digite, né? E o que o usuário digitar, ele vai colocar nessa variável aqui, num. E depois entra no for, que vai de 1 até 10, né, no compasso 1. E quem vai variar aqui de 1 até 10 é a variável n. Entendeu?
Depois, a próxima linha, o que ele faz? Ele pega a variável n, que começa com 1, e multiplica pelo valor que o usuário forneceu. Então, faz esse produto e coloca na variável R. E aí, já pode imprimir a primeira linha. Aqui, no caso, nós estamos usando o printf, porque vai ficar uma organização melhor. Né? O que ele vai fazer? Ele vai, percentual D, ele vai imprimir. Esse percentual D aqui refere a essa primeira variável, n aqui. Então, ele vai imprimir o n, que vai começar com 1, vezes outra variável, que é o num. Então, vamos supor que a variável seja 5, né? Ele vai escrever o n primeiro é 1, então 1 vezes 5. É igual a quê? A R. Né? O que é o R? Ele contém o produto, né, de 1 vezes 5. Está ali. Então, ele vai escrever o que está entre aspas, observe, né? Onde aqui está a primeira variável que está nessa linha, após a vírgula, depois do apóstrofo, né, tem uma vírgula, aí a primeira variável, que é essa aqui, a segunda variável, que é essa aqui, igual, ele vai imprimir o igual, e depois a terceira variável, que é essa aqui. Observe que ainda tem barra contrária, né, n. O que significa isso? Significa que ele vai passar para a próxima linha. Então, ele vai imprimir, cada linha que ele passar, ele vai imprimindo embaixo, montando a nossa tabela, a nossa tabuada. E depois aqui, faça um fluxograma para esse programa. Eu pedi para fazer depois. Né? O que aconteceria se a linha printf fosse retirada e colocada após o end? Observe que o printf, ó, ele está colocado dentro do laço do for, né? O que acontece se a gente tirasse essa linha e imprimisse aqui no final? É isso que eu estou perguntando. O que acontece? E aqui tem outros programas aqui, né? Desenvolve um algoritmo em linguagem natural, pseudocódigo, fluxograma e um programa em Scilab para calcular a média aritmética das notas de uma turma. Né? Então, o usuário deve digitar o número de alunos, as notas de cada aluno, e considera que cada aluno recebe 3 notas e tal. Então, esse é o problema, que normalmente a gente tem um problema e a gente vai escrever esse problema. Mas, antes, eu queria até mostrar para vocês ali no Scilab, mas eu acho que vai demorar eu escrever isso aqui, esse programinha aqui, eu estava pensando em escrever isso aqui para vocês. Mas eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Eu vou só explicar, então, esse caso aqui. Então, é importante saber exatamente o que acontece com o programa. Por isso, nós fizemos um pseudocódigo para estruturar o programa. Então, observe, né? Como eu digo, essa linha aqui de variáveis eu costumo fazer mais tarde. Eu observo que agora tem uma linha de reais, uma linha de inteiros. A gente pode escrever mais uma linha, porque é mais fácil, né? Eu estou dizendo que essas duas variáveis são reais e o restante das variáveis são inteiras. Fica mais fácil aqui. Então, o que ele vai ler? Vai ler o MA, né? O que é o MA? MA é o número de alunos, né? Eu acho que aqui eu não expliquei ali, né? Mas é o número de alunos. Então, observe aqui que tem uma outra variável chamada cont, iniciada com 1, e uma outra variável soma, iniciada com 0. Certo? Então, a variável, aí eu podia ter iniciado aqui, ó, soma igual a 0 e cont igual a 1. Poderia ter feito aqui já. Eu apagaria essa linha aqui. Então, aqui tem um para. O para, o que ele faz? Ele vai contar até o número igual e menor ou igual ao número de alunos que vai ser digitado. Ele vai ser solicitado, né? Que a pessoa digite aqui. Aqui, ó, ler NA. Então, a pessoa vai digitar quem é esse NA. Aí depois, esse para, né, esse for, vai contar, vai testar até esse valor máximo. Então, o que é que ele vai ler? Nós já definimos que vai ser 3 notas, tá?
Isso aqui também poderia ficar pendente e que poderia ser definido por uma linha também, mas nós, para facilitar, não complicar demais, vamos definir que seja 3 notas. Então, aqui as 3 notas. Então, ele vai ler de alguma maneira, no caso, no Scilab é o input, mas outras linguagens de programação pode ser outro comando. E aí ele faz a soma, dividir por 3, já coloca a média aqui nessa variável. Imprime, né, o valor da média, e soma a média, pega esse valor da média e soma em soma que foi zerado aqui no início. Ou seja, para calcular a média da turma, no caso, né? Ele acha a média da média das turmas. Sei lá. E depois incrementa o contador e volta novamente para cá e fica nesse laço até que o número de alunos seja feito todos os alunos, né? Aí ele, quando terminou, ele se dá um fim e ele pega uma soma, né? O que é a soma? A soma são as médias, né? E divide pelo número de alunos. Ele vai imprimir aqui, na verdade, o objeto seria a média da turma. Porque ele já imprimiu aqui nessa linha, tá vendo? A média do aluno. E depois, no final, quando terminar todos os alunos, ele imprime também a média da turma. Eu não sei se eu pedi ali também, não sei se ficou. Usuário de digital no meu aluno, nota aluno, considere que cada aluno recebe 3 notas, o programa deverá apresentar a média de cada aluno e a média geral da turma. Tá, tudo bem, é isso que está pedindo mesmo. É isso que está sendo fazendo o programa. Então aqui tem o mesmo programa, só porque agora em fluxograma. Né? Aqui o início, aqui a definição das variáveis de tipo, aqui ele pede o número de alunos, e aqui inicializa as variáveis, e aqui faz um teste, né, para ver se chegou ao número total de alunos. Se for verdadeiro, ou seja, se não chegar ao número de alunos, ele pede as notas, calcula as médias, né, imprime a média e volta, né, e testa se o número de alunos já chegou ao fim, né, e fica nesse laço até que o aluno chega ao final, né, o número de alunos. Aí ele vem aqui, quando for falso, né, quando terminar o número de alunos, ele calcula a média da turma, imprime e termina o programa. Okay? Aqui tem mais exercício, considerando o exemplo 5, acho que é o exemplo anterior, quais são as entradas, processamento e saída. É porque eu acabei não fazendo. Quer dizer, eu acho que eu fiz. Eu não sei se o exemplo 5 é esse aqui. Exemplo 5. Mas eu acho que eu já. Não pedi, né? Porque eu só dei o programa, escrevi o pseudocódigo. Eu não criei aquela estrutura básica inicial, né? Perguntando quem é a entrada, quem é o processamento, que eu saí. Por isso que eu estou pedindo aqui como exercício. E depois escrevi o código em Scilab. Eu acho que eu não escrevi, né? Isso aqui é só pseudocódigo. Então, escrever como é que seria o código no Scilab. E tem mais um exercício, que é desenvolver um programa em Scilab para calcular o fatorial do número digitado pelo usuário. Né? Escrever o algoritmo em linguagem natural, pseudocódigo e fluxograma, como o resultado deverá imprimir, qual o número digitado e qual o fatorial do número digitado. Eu acho que isso aqui eu fiz aqui. Está aqui sei lá. Eu fiz aqui. Então, a variável fat foi inicializada em 1, e aqui está sendo pedido um número para o usuário. Né? Aí o K começa com o número que foi solicitado e decrementa até 1. Então, ele sempre começa de 1, né? E multiplica por K, que vai começar no número que a pessoa falou. Ele vai ficar nesse laço, incrementando até 1. E aqui, o material tem que somar, né?
Aqui está faltando a soma. Teve que fazer uma soma aqui, ficou faltando uma soma. Tem um errinho aqui, ficou faltando somar. O material vai ser somado. É isso. Então, tem vários exercícios aqui, né? Tem um exercício bastante interessante aqui. Esse aqui eu já acho que eu já até mostrei para vocês, não sei. Então, aqui, como é que é esse programa aqui? Faça um algoritmo, escolha o maior número de um conjunto de 5 números dados. Então, qual seria a entrada desse problema? Não existe porque já é fornecido um número de vetor, né? Vetor de 5 números dados. O processamento é identificar qual o maior número de vetor e a saída é indicar qual o maior número de vetor. Então, aqui, isso aqui já é o Scilab, né? Já é o código do Scilab. Eu fiz assim para não precisar fazer tudo isso, todo o pseudocódigo. Já fui mais direto aqui. Já. Então, aqui tem o vetor. Né? O vetor a gente sempre, como nós vimos no início do curso, ele tem que ser criado usando colchetes, né? Pode ter uma vírgula aqui ou um espaço para separar os elementos do vetor. E depois, o que ele faz aqui nessa linha? Nessa variável maior que foi criada aqui, ele coloca o primeiro elemento do vetor. Né? Vocês sabem que esse x aqui tem que ser maiúsculo ou minúsculo. Tá? Aqui o editor de texto ele colocou maiúsculo, mas teria que ser todos, no caso aqui, como todos os x é minúsculo, aqui teria que ser minúsculo também. Senão ele diferencia, dá um erro aqui, porque ele não sabe que variável é esse x ou esse aqui. Eles são diferentes. Então, aqui no caso, o que ele está fazendo? Ele está pegando o primeiro elemento desse vetor, que esse aqui é x1, x2, x3, x4, x5. Então, ele está pegando o primeiro elemento vetorial, considera o primeiro elemento maior, né? Ou seja, ele vai colocar na variável maior. E nós vamos considerar o primeiro elemento como sendo maior. Certo? Então, a partir dessa suposição aqui, o que ele faz? Como nós já temos o primeiro elemento aqui, e o vetor beta é 5, nós vamos começar analisando a partir do segundo. Tá? Por isso que o i do fora aqui começa no segundo. Como o passo vai ser 1, eu não preciso representá-lo aqui. Eu posso dispensar aquele 2.1 zoom aqui. Quando eu faço isso aqui, o Scilab já sabe que o passo é 1. Então, como nós já temos o primeiro elemento, aqui ele vai comparar o segundo. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? Dentro do for tem um if, tá vendo aqui? Então, o que ele faz? Ele pega o i2, né, porque observe que ele está dentro desse for, e o primeiro i do for começa com 2. Então, esse i aqui é 2. Então, o que ele vai testar? X de 2 é maior do que maior? O que é o maior? Maior é x1. Então, ele está perguntando se o x2 é maior que x1. Se for verdade, se o x2 for maior que o x1, o que ele faz? Ele pega o x2 e coloca no maior, substitui, no caso. Entendeu? Alguém quer... Entende? Então, ele vai ficar trocando aqui, enquanto isso aqui for verdade, ou seja, quando ele colocar aqui o elemento, ele for maior, ele substitui. Mas, se for falso, ele simplesmente sai e imprime o valor do maior. No caso seria o maior, no caso. Né? E aqui aí eu peço para escrever o pseudocódigo, o fluxograma, né? Que eu pulei ali. Isso aqui, o que é? Escrever um código que peça ao usuário digitar os 5 elementos do vetor. Sim, pois é. Outro probleminha também que a gente pode acrescentar aqui é o seguinte. Aqui a gente está fornecendo o vetor, certo, pessoal? Aqui a gente está inserir o vetor. Mas a gente pode pedir para o usuário digitar isso aqui também, digitar o vetor. Certo? Está numa página anterior aqui, que eu não sei se é para vocês.
Vamos fazer isso. Tá aqui, ó. Aqui, esse aqui é o como entrar com o vetor, né? Como é que a gente cria um vetor? Ou o vetor é fornecido diretamente, como aqui foi no caso anterior, ou a gente pode pedir para alguém, para o usuário, entrar com o vetor. Então, como é que se faz isso? Para que isso seja possível, nós temos que criar um vetor vazio. Então, aqui nós criamos o vetor x vazio, né? Porque só tem colchete aqui. Então, esse for aqui é só para criar o vetor. Então, como é que ele cria o vetor? Nós estamos dizendo que o vetor, que o for vai de 1 até 5, né? Aí, enquanto ele for menor que 5, ele vai ficar aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para o usuário, ó, entre com o elemento vetor, que nós temos o input aqui. Ó. Então, a pessoa, o computador imprime essa mensagem na tela e fica aguardando que o usuário digite, né, pelo teclado. Quando o usuário digitar, ele coloca o conteúdo digitado na variável y. E observe, ele coloca aqui, tá certo? Ele sempre vai colocar o y depois do último x. Como o primeiro x aqui era 0, esse y vai ser o primeiro. Mas quando ele for no próximo laço, que ele pegar o próximo y, ele vai colocar aqui nessa posição. Mas no vetor já possui o y anterior, que é isso aqui. Então ele pega, na verdade, o vetor anterior, que é o x, e acrescenta mais um elemento. Então ele vai montando, né, essa estrutura aqui vai montando o vetor. Então, no final, na memória, se isso aqui, se esse código for incorporado naquele código anterior, ele vai guardando isso aí na memória. Então, quando chega no final desses 5 aí, ele tem o X montado e criado através do usuário. Então, esse código aqui, isso é uma coisa que vocês precisam se habituar, é que o programa é assim, ele pode ser enxertado, assim, né? Nós poderíamos criar essa linha aqui e colocar aquele código aqui. Então, ele pode ser montado em pedaços de código, né? Então, você pode ver que aqui, ó, o for está aqui e tem um pedaço de if aqui dentro. Então, é assim, a gente pode ir intercalando, emendando, colando, é assim que funciona a programação. Então, aqui seria para criar um vetor. Aí esse exemplo aqui, ó, por isso que eu coloquei aqui, ó, reúna 2 exemplos anteriores, o 7 e o 8, e cria um programa que peça ao usuário digitar um vetor de números e depois verificar se estão em ordem crescente. Então, ali, esse aqui é um exercício que estaria montando aqueles 2 programas da forma como eu falei para vocês. E aqui, ó, fica aqui. Eu acho que é isso aqui. Isso aqui aqui tem um vetor vazio e aqui ele preenche o vetor. Né? Vetor, vetor. E depois ele está pedindo aqui uma letra. Ele está pedindo. O que é isso aqui mesmo? Faz tempo que eu fiz isso aqui, eu não estou lembrando mais. Mas aqui ele está criando um vetor vazio, e aqui ele pede quantos elementos terá o vetor. Então ele está definindo quantos elementos terá o vetor. E ele vai colocar aqui nessa variável, né? Então vai dizer quantos elementos vai ter o vetor. Então esse for aqui, que começa aqui, vai ter lá no final, ó, um for grande aqui, ó, né? Então ele já tem o valor x aqui, que ele pode fazer o processamento. O passo é 1, porque ele não especificou. E ele vai imprimir entre com o elemento
elemento percentual i do vetor. Então, quem é esse percentual i? É o y. Então, observe que a frase agora não é uma frase simples, ó, é uma frase mais complexa, que está usando o conteúdo da variável y, que é essa variável aqui, ó, porque ela começa com 1, certo? Então, a primeira vez que ele escrever essa frase, ele vai escrever aqui, ó, entre com o elemento 1 do vetor. Por quê? Porque quem está aqui nessa posição é o conteúdo da variável y. E quem é o y? Começa com 1 e vai até x, e x é um valor que eu não sei, que vai ser digitado pelo usuário. Tá certo? Aí depois o que ele faz, né? Ele pega uma outra variável a e pede, porque aqui, ó, essa mensagem diz, entre com o elemento i do vetor, né? Por exemplo, aqui no caso, primeiro, entre com o elemento 1 do vetor. Aí o que faz aqui? Ó? O input fica esperando o que vai ser digitado, tá ok? Então, o que for digitado, porque aqui não tem frase nenhuma, certo? Mas o input, a gente sabe que é um comando, uma função que captura o que é digitado no teclado e coloca nessa variável aqui. Então, como a frase já foi expressada aqui antes, esse input eu não preciso colocar a frase. Ele simplesmente vai ficar esperando que o usuário digite para colocar na variável a. Aí depois o que ele faz em seguida? Ele não criou um vetor vazio ali, ó, né? Aí ele vem e coloca o que foi digitado aqui no A. Tá certo? Então, o vetor antes é 0. Então, o primeiro elemento que vai aparecer aqui é o A. E aqui ele vai ficar dentro desse for aqui, ó. Eu achei que aquela última não, é esse for aqui, ó. Ele vai ficando aqui, né? Porque vamos supor que a pessoa tenha digitado 5. Ele vai de 1 até 5, pedindo os elementos. Então, ele vai dizer assim, ó. O primeiro, entre com o elemento 1 do vetor. Aí coloca aqui, depois entre com o elemento 2, né, porque o y agora já é 2, do vetor. E fica esperando e coloca aqui. Então ele vai colocando, se for 5, né, vai colocando 5 elementos aqui do vetor e fica com esse vetor armazenado na memória do computador. Aí ele sai desse for, porque já completou os 5 elementos, vamos supor, né, e aí digita, imprime. O vetor é vetor. Então, quando ele faz isso aqui, ele imprime todos os elementos do vetor aqui. Só uma informação, uma coisa que a gente poderia imprimir antes de fazer o final, né? Ó, e depois ele faz o seguinte, continua a ver qual é o elemento, no caso, menor. Acho que ele está vendo qual é o menor e qual é o maior. Ele estava querendo saber qual é o menor aqui. Então, ele vai pegar o primeiro elemento daquele vetor que foi digitado, que foi montado aqui, e vai colocar em menor. Certo? Então, a variável menor vai conter o primeiro elemento do vetor. E depois ele entra num outro for aqui, ó, que vai aqui, termina aqui. Então, ele tem um teste aqui, um if. O vetor y, né, porque aqui é o primeiro elemento do vetor, então eu vou começar no segundo elemento do vetor aqui nesse for. Então, o vetor 2, né, o segundo elemento do vetor, é maior do que o menor, ele está perguntando, né? O segundo elemento do vetor, né, é maior que o menor. Se for verdadeiro, o que ele faz? Ele pega o que estava no vetor y, no caso o vetor 1, e coloca no menor. Né? E fica aqui. Né? Aí ele faz esse if vem aqui e depois vem para o... Se for verdadeiro, ele pula o else e volta para o for. Tá? Se for verdadeiro, ele faz esse cálculo, executa o if e pula o else. Né? Porque o else só vai ser executado quando isso aqui der falso. Então, quando esse vetor aqui não for maior que menor, ele vai pular para o else e vai dizer, o vetor não está em ordem crescente. Né?
Aqui pode se criar muita coisa, né? Então, e conclui aqui, né? É um programinha que eu criei aqui. Na verdade, se ele fosse até o final, ele pularia o else e terminaria e não diria nada, né? Mas foi um programinha que eu criei aqui faz tempo, nem me lembrava mais dele. Mas é só para mostrar para vocês que a gente pode ir criando um programa também cada vez mais complexo. Não deu tempo nem da gente fazer a aula programada para hoje, né, pessoal? Mas eu acho que o que nós vimos aqui, que nós reforçamos aqui, é bastante importante para vocês. Eu vou parar a gravação.